Pai, muito obrigado, Senhor, muito, mas muito obrigado mesmo por essa noite. Obrigado pela tua igreja reunida, obrigado pelo teu Santo Espírito, obrigado pela tua palavra, que é a fonte de alimento para cada um de nós. Eu quero orar nesse momento, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, ministra-nos, Senhor, nessa noite, e faz com que tudo que o Senhor reservou para a tua igreja hoje à noite, venha a ser liberado e falado aqui, para que cada pessoa saia alimentado pelo teu Espírito, para que cada pessoa saia transbordante pela tua mensagem, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu tenho uma mensagem especial hoje do coração de Deus, até porque nós começamos esse propósito, e esse propósito ele tem uma razão, ele tem algo específico pelo qual nós estamos entrando num tempo de jejum. Então, antes de eu trazer a palavra, a mensagem, eu gostaria que você tentasse compreender o que eu vou passar para você. Nós estamos entrando num tempo novo, nós estamos entrando em algo que Deus está fazendo. A palavra diz em Daniel, no livro de Daniel, ele começa dizendo assim que Deus é Deus de tempos e Deus é Deus de estações. É Deus quem determina as coisas, é Deus quem determina o início e o fim das coisas, é Deus quem arquiteta todas as coisas, e Ele compartilha conosco o seu coração, para que a gente saiba se mover. Mas é importante que a gente compreenda que nesse processo, Deus é soberano, Ele é todo poderoso, e Ele pode fazer o que Ele quiser do jeito que Ele quer, porque Ele é Deus, e Ele está fazendo algo novo nos nossos dias. Talvez você não esteja percebendo, talvez você não esteja vendo, mas no momento de maior calamidade, é o momento que nós mais podemos ver a graça e o favor de Deus sobre a igreja. E nós estamos num tempo, mas tão específico, em que Deus está reposicionando as nossas vidas diante dEle, para que Ele possa nos munir de dons, nos munir de tarefas, para que a gente possa ser frutíferos no seu reino. E aí eu quero te explicar melhor. Eu recebi uma mensagem profética de Deus há 7 anos atrás, esse mês está fazendo 7 anos, e essa mensagem falava sobre um período, eu quero que você entenda como igreja, essa mensagem falava sobre um período de 7 anos, e a cada ano Deus estaria limpando a igreja, isso é, a igreja da nossa nação. Deus estaria levantando pessoas, Deus estaria mudando pessoas de lugares, para uma razão só: nós estamos para experimentar um nível de avivamento que ainda não experimentamos na face da terra. Eu tenho orado todos os dias por avivamento, eu tenho pedido, Deus, nós queremos um avivamento genuíno, e eu estou começando a ouvir o barulho, o som desse vento de avivamento que está vindo por aí, aquilo que Deus está gerando. Então Deus pega a igreja durante 7 anos, e Ele vai limpando, Ele vai tirando o que está sujo, Ele vai tentando mudar, entrar no coração da igreja. Eu digo tentando porque Deus não é violento nem é intruso, a gente tem que abrir o coração para Ele vir, e Ele tem limpado e tratado a sua igreja a nível de nação. Não sei se você percebe, mas nós temos tido notícias muito desagradáveis, com relação à corrupção no Brasil, com relação à situação não apenas política, mas questões de pastores, situações dentro da igreja, coisas sérias acontecendo. Alguns de nós ficamos tristes e vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo. Peraí, calma, porque a única maneira de Deus limpar algo é mostrando que está sujo, é trazendo à luz, é trazendo à tona, e tem vindo muita coisa à tona, e Deus já tem começado a fazer uma obra de limpeza. Esse ano que nós estamos vivendo, dentro dessa mensagem profética, é um ano extremamente, mas extremamente especial. Por que é especial? Porque é o ano em que o Senhor não apenas está nos reposicionando, grava essa palavra, reposicionando. Ele está levantando você, e Ele está apontando para você onde é, o que você tem que fazer e como você tem que fazer. Vai vir uma capacitação sobrenatural sobre a sua vida,
Vai vir algo que você não sabe de onde nem como, mas vai vir sobre você, porque essa mensagem tem a ver com o Espírito Santo e não tem a ver com aquilo que você quer ou como você quer, mas tem a ver com Ele. Então esse ano é o ano da manifestação do reino de Deus. É um ano que a gente ouviu massivamente sobre o reino. Nós ouvimos sobre dons, nós vimos sinais, nós vimos prodígios, nós estamos ouvindo os sinais dos tempos, porque Jesus está às portas, Jesus está voltando. Então esse ano tem sido um ano de manifestação. Deus tem levantado ministros em vários lugares, que têm sido canal de Deus para revelar essa mensagem. Esse é um ano especial. Porém, eu preciso dizer para você, que dentro dessa profecia, no 7º ano, que é agora, depois do 7º ano, nós passaríamos para um novo tempo. E esse novo tempo, esse novo ciclo que vai vir, é justamente o momento onde nós iremos experimentar esse avivamento de Deus. O avivamento do Senhor, que você tanto clamou ou esperou, ou que você um dia quis saber, está chegando, não está mais longe. As águas já estão começando a fluir dos rios. Deus já está começando a apontar os sinais. Deus já está começando a romper os céus. E Deus já está fazendo algo. Agora eu preciso falar uma coisa para você. Quando se trata de avivamento, existem duas coisas que acontecem. O avivamento, ele não acontece por si só. O avivamento acontece por um momento onde a igreja se alinha e ela clama com toda a sua vida, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Avivamento é resultado de clamor, avivamento é resultado de integridade, avivamento é resultado de obediência. É esse ambiente de busca que vai refinando o nosso coração, que vai limpando o nosso caráter, e aí Deus nos responde com fogo e glória. Então precisa ter um clamor para que o avivamento venha. Aí eu te pergunto, o que é o clamor? O clamor é quando nós entramos nesse ambiente de desespero e nós dizemos: Jesus, nós precisamos de Ti, nós queremos o Senhor mais do que qualquer coisa. Senhor, intervenha na nossa nação, intervenha, Senhor, nas nossas famílias, intervenha na igreja no Brasil. A gente começa a clamar, mas com entendimento. Não é um clamor: Senhor, faz a Tua obra, faz a Tua vontade. A gente clama que vem das nossas entranhas. Mas sabe como esse clamor se torna genuíno? É como aconteceu em Atos, que a gente vai falar um pouquinho hoje à noite. Primeiro vem uma perseguição para a igreja se posicionar em clamor. E quando a igreja se posiciona em clamor, Deus se derrama sobre ela e os sinais, prodígios e maravilhas começam a acontecer. Comunidade Bíblica Logos, arrume a casa, prepare a sua família, porque Deus está vindo de uma maneira incrível. E eu estou dizendo, prepare-se pelo seguinte, porque quando Pentecostes veio sobre a igreja em Atos, haviam 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo foi o grupo que recebeu o Espírito Santo, foram os que estavam esperando, clamando, e eles receberam. O segundo grupo, que também estava no mesmo ambiente, foi o grupo que estava ouvindo o que Deus estava fazendo, mas eles não estavam recebendo. Eles ainda iriam receber a oportunidade de ter um contato com o Espírito Santo, mas eles estavam apenas olhando, eram espectadores. E o terceiro grupo era o grupo do que estava rindo, brincando com o que estava acontecendo. Então presta atenção, porque às vezes o avivamento vem, ou a gente está apenas olhando e não desfruta, ou a gente está do lado de que a gente está rindo e dizendo: ah, isso não é de Deus, isso não é de Deus. Calma, porque quando Jesus veio, todos os fariseus e os religiosos esperavam por ele há anos, pelo Messias, e ele veio e os seus não o receberam, o rejeitaram. Por que o rejeitaram? Porque Jesus veio da maneira que eles não esperavam. Então eu quero dizer para você que o avivamento que está vindo não é para satisfazer o seu coração, é para preencher a sua vida com o Espírito Santo. O que Deus vai fazer não é para você dizer: isso eu quero, isso eu não quero. Ou você pega o pacote completo, ou pega o teu banquinho, você vai saindo de mansinho, porque não tem como. Deus não é particionado, ou Ele é inteiro, ou Ele não é nada. Então Ele está dizendo para nós hoje: está na hora da gente abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu não quero mais ser o mesmo, e eu quero a Tua presença, seja como for. Se vier por perseguição, eu particularmente te digo, nós como igreja não temos clamado.
Nós como igreja não compreendemos o que é clamar. Nós temos uma vida acomodada, nós temos uma vida simples, uma vida de marasmo, e está na hora da gente começar a deixar o Espírito Santo mover em nós, para que a gente se levante, porque afinal de contas, esse mundo jaz do maligno, está passando a cada dia, e eu também estou passando, você está passando, e nós não vamos passar por essa vida como qualquer um. Ou a gente marca essa história, não valeu a pena viver. Então vamos fazer alguma coisa, arregaçar a manga e dizer: Senhor, enche-me do Espírito, porque eu quero proclamar o Teu nome. Agora, o que é mais incrível para mim, que quando nós começamos o jejum de 21 dias, nós não sabíamos sobre o que eu vou te falar agora. Nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. O jejum de 21 dias começou no dia 1 de setembro e termina no dia 21 de setembro. E aí, fazendo uma pesquisa, eu descobri que no dia 21 de setembro é o início do ano novo judaico. Preste atenção, nós não somos judaizantes. Eu não tenho menorá aqui, eu não tenho as 7 taças, eu não tenho o kippá. Nós não somos judaizantes porque não somos judeus. Mas nós entendemos que a Bíblia foi escrita para judeus. E ela precisa ser interpretada com a perspectiva de um judeu, ou melhor, alguém que pelo menos conhece um pouco. Todo o contexto aqui era para aqueles homens. Então preste atenção, porque no ano novo judaico, que começa no dia 21 de setembro, o ano novo judaico começa no dia 21 de setembro, é o dia que a gente vai estar acabando o nosso jejum. E quando eu estava orando e ele falou comigo, ele disse assim: filho, vocês estão preparando em espírito a vida de vocês, a família, a igreja e tudo que vocês têm para um novo tempo. Isso é, quando se começa um novo tempo espiritualmente que Deus está apontando, nós estaremos começando dizendo: Senhor, estamos consagrados, queremos estar cheios do Teu Espírito Santo, agora manda o que o Senhor tem, porque a gente quer trabalhar para Ti e a gente quer seguir. Amém? Então é bom saber que Deus está conosco, que Deus está apontando e que coisas maiores virão ainda. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo e mantenha aberta no livro de Atos. E hoje à noite, na verdade, é uma conversa. Eu quero conversar contigo em cima dos 3 capítulos que a gente já leu até agora e trazer para você alguns valores e fundamentos que o Senhor tem nos falado. Afinal de contas, estamos estudando o livro de Atos, que trata acerca do início do mover da igreja, o início da fundamentação do corpo, da unidade, da eclésia, quando os discípulos começaram a entender a importância de viver em prol do Espírito Santo, em prol da vontade de Deus. Então, quando a gente lê Atos, ele se desvenda para nós como um livro que ainda não chegou ao fim. Se você for verificar, ao chegar no último capítulo, você vai ver que Paulo estava em Roma, e dizem, provavelmente a gente vai, porque tem algumas linhas diferentes que falam sobre isso, mas Paulo foi decapitado, e nessa decapitação, parece que não tem continuidade o livro de Atos, e é justamente porque é um livro que está em aberto, porque fala dos atos dos apóstolos, e o Senhor está dizendo: da mesma maneira que eu capacitei discípulos no passado, eu estou capacitando a minha igreja hoje, para continuar andando nas mesmas obras, na mesma missão, produzindo e gerando os mesmos sinais. Então eu gostaria que a gente percebesse algumas coisas. Só deixa aberto, você vai ver que eu vou citar alguns versículos. Na verdade eu vou citando e eu vou te falando onde é que está. Deixa aberto, porque a mensagem de hoje tem a ver com a igreja saudável, a igreja que estava na mente de Jesus. Então nós vamos começar entendendo que quando Jesus estava na terra com os discípulos, ele não tinha intenção alguma de montar uma instituição. Ele não veio para isso. Ele veio com um propósito específico. E o propósito de Jesus era tomar 12 homens e derramar sobre esses 12 homens o seu espírito, a sua história, o seu legado, o seu nível de intimidade. Era apresentar para esses homens quem de fato Deus era. Então Jesus não veio para montar uma igreja. Por isso algumas pessoas dizem: eu não faço parte de igreja, porque Jesus não tinha uma igreja, e ele não tinha uma igreja.
Mas você vai ver em Atos dos Apóstolos, quando começa a leitura, a gente já percebe que o alvo de Jesus na vida dos discípulos é que eles gerassem aquele DNA, aquela cultura em um corpo. E aquele corpo posteriormente se chama de igreja, que no original significa eclésia. E eclésia o nome literal não é igreja, mas é comunidade, é ajuntamento de pessoas. E aí começa toda a história da igreja. Então eu quero que você perceba comigo que o início, Lucas é o escritor de Atos, e Lucas não era discípulo de Jesus, tá? Então, porque às vezes a gente pergunta assim, você sabe quais eram os discípulos de Jesus? Sei, Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, são os evangelhos. Lucas não era discípulo, ele não caminhou com Jesus. Lucas surge na história, no contexto bíblico, depois de um homem chamado Teófilo, que era um maioral ou um oficial romano, que foi movido pelo Espírito Santo e disse assim: eu quero saber o que está acontecendo lá em Jerusalém. Quem é esse Jesus? O que é que ele fez de fato? O que é que ele fala? E aí, os historiadores dizem que Teófilo financiou Lucas, a viagem de Lucas, até esse ambiente junto com os discípulos, e bancou a estadia dele com os discípulos, para que ele pudesse escrever acerca de Jesus. Lucas era um médico, e como médico ele era culto, ele tinha cultura, então ele sabia observar, ele sabia pesquisar, e ele sabia valorizar a maneira como pesquisava. Então nós vemos aqui que Lucas começa escrevendo, e no primeiro versículo, se você acompanhar comigo, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. O primeiro livro é o Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. E ele continua, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então nós vamos parar por aí. Nós vamos entender que o papel de Lucas nesse livro era trazer o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. O que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Essa era a característica que Jesus queria gerar nos discípulos. Nesse momento de Atos, Jesus não estava vivo, ele havia morrido, e então ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele passa 40 dias ressuscitado com os discípulos. Jesus passa 40 dias conversando. Ele vai até Pedro, ele senta com Pedro, ele come com Pedro, ele mostra os furos nas mãos, ele mostra os ferimentos para Tomé, e ele diz: Tomé, não temas, sou eu de fato. Então nesses 40 dias, a Bíblia diz que Jesus estava ali para relembrar aos discípulos, para falar aos corações dos discípulos: lembrem quem vocês são. Lembrem a mensagem que vocês carregam. Lembrem que vocês têm um compromisso comigo. Hoje eu estou com você, mas amanhã já não estarei mais. Lembrem tudo que vocês ouviram sobre mim e repitam, reproduzam o que vocês me viram fazer. Nesse tempo em que Jesus estava ensinando aos discípulos, trazendo palavra, relembrando, reorientando, nós podemos observar que o papel de Jesus em nossas vidas é também para nos relembrar sobre quem nós somos. O papel de Jesus na sua e na minha vida é para não nos deixar perder quem de fato nós somos como imagem e semelhança. Nós não podemos nos contaminar com o mundo em que estamos. Nós não podemos perder de fato a essência que carregamos em nós. Nós precisamos nos levantar todos os dias e deixar com que Jesus nos lembre que nós somos seus filhos, que nós somos escolhidos por Ele, que Ele tem um plano magnífico em nossas vidas, e que Ele tem um projeto para cada um de nós. As pessoas vão esquecendo facilmente, as pessoas vão caminhando na vida, e elas se decepcionam com homens, e elas trocam coisas eternas, porque elas estão focadas em coisas terrenas. Elas trocam segredos e heranças eternas, porque elas estão mais preocupadas com aquilo que elas podem ganhar e receber hoje. Então pessoas se decepcionam, pessoas elas se desviam, porque elas perdem o foco. A razão pela qual Jesus estava com eles aqui, é para que eles não esquecessem quem eles eram. A questão toda é que posteriormente Jesus iria voltar, ele volta, no primeiro capítulo ainda, ele volta para os céus. E nesse momento que ele volta para os céus, ele deixa uma promessa para os discípulos. Ele diz aos discípulos: não tenham medo.
eu voltarei para vocês. Mas é importante que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo vai voltar. Assim que eu chegar na eternidade, o Espírito Santo virá para vocês. Era importante que Jesus fosse, para que o Espírito Santo viesse. Deixa eu só, já expliquei uma vez, mas deixa eu explicar de novo sobre isso. Porque meus filhos mesmo falaram assim: pai, por que não poderíamos ficar com os dois? Jesus era top de linha, o Espírito Santo também. Por que um tem que ir para o outro vir? Por que não fica os dois juntos? Porque Jesus, ao estar na terra, ele estava de carne e osso. Havia uma imagem física. E ele não queria gerar da imagem física um boneco de idolatria, para que as pessoas desenhassem e dissessem: é essa pessoa, esse é o caminho. Então ele precisava ir, para que quando o Espírito Santo viesse, o Espírito Santo apontasse para nós, para um Cristo ressurreto e um Cristo glorificado, um Cristo que estava agora à destra do Pai, que era de fato divino, que carregava todo o poder da divindade. Esse Cristo que hoje está diante do Pai e que é o exemplo perfeito a quem nós devemos seguir. Então Jesus sobe, ele vai para a eternidade. A Bíblia diz que ele vai sobre as nuvens, e nesse processo que ele está subindo, os discípulos se sentem um pouco perdidos. Primeiro Jesus morre, ressuscita e volta, e agora está indo de novo. Eles ficam olhando para os céus, e a Bíblia diz que desce, 2 anjos aparecem, e esses 2 anjos aparecem e falam assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Por que estão tristes? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir é o mesmo Cristo que irá voltar para vocês. E foi aquele momento que os discípulos receberam aquela palavra e receberam também a incumbência de voltar para um lugar que era o cenáculo, uma casa onde eles deveriam ficar até que o Espírito Santo viesse. Então preste atenção comigo, porque eu preciso pegar esse ponto com você. Os discípulos receberam uma orientação de Jesus: fiquem juntos, não se separem, não fujam, não corram, não se dispersem. E eles se reuniram no mesmo lugar. A Bíblia diz que ali deveria ter uma média de 120 pessoas reunidas naquela casa. Você tem noção que é 120 pessoas dentro de uma casa? O lugar não era tão amplo, tá? O lugar era um pouco apertado para 120 pessoas. Então eles precisavam estar ali dentro. Eles comiam, eles desfrutavam, saíam, voltavam, mas eles estavam reunidos o tempo todo. O primeiro ponto que eu quero trazer para você, como característica de uma igreja que caminha na identidade de Jesus, é uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é que não importa as circunstâncias, nós nos movemos pela obediência. Não importa o que esteja acontecendo, nós nos movemos pela obediência. Obediência a quem? Obediência ao enviado de Jesus, que foi o Espírito Santo. O que Jesus nos ensinou, o que Jesus falou, o que o Espírito Santo está falando. Em Romanos capítulo 8, versículo 14, diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que têm o Espírito Santo. Os filhos de Deus, eles são guardados pelo Espírito Santo, eles são conduzidos pelo Espírito Santo. E a característica do filho é que o filho ouve. Então, uma vez que os discípulos estavam reunidos, eles estavam em obediência. Em obediência. A primeira característica de uma igreja saudável, a primeira característica de um crente em Jesus Cristo: obediência. E aí eu quero trazer com você alguns exemplos e alguns relatos, porque obedecer nem sempre é fácil. Um dia Deus falou para Samuel, dentro do cenário de Saul e Davi. Deus disse: eu me agradei de Davi, porque ele tem um coração íntegro, mas eu deixei ou rejeitei Saul, porque Saul foi desobediente. Aí ele diz: Samuel, eu prefiro obediência mais do que sacrifício. Eu prefiro obediência mais do que sacrifício. Isso me leva a pensar sobre algo, que muitas vezes dentro da nossa orfandade, como nós falamos sempre, o sacrifício é uma maneira da gente maquiar, muitas vezes, uma desobediência interna. Nós fazemos e fazemos e fazemos,
e achamos porque fazemos, nós temos autonomia diante de Deus para dizer para Ele o que Ele deve fazer conosco, ou como nós devemos nos mover, quando na verdade, o que você faz não é mais importante do que quando ou como você obedece. Uma igreja saudável, um crente saudável, precisa carregar consigo obediência. E obediência como, pastor? Como que eu me movo em obediência? Você se move em obediência quando você conhece as Escrituras, quando você não fica fugindo do que as Escrituras dizem. A palavra diz que nós erramos e nos desviamos por não conhecer as Escrituras. Se você não conhece as Escrituras, como você vai obedecer? Se você não tem intimidade com a Bíblia, como você pode ser cheio do Espírito Santo? Você não pode receber o Espírito Santo e deixar a Bíblia de lado, ou você não pode estar sem a Bíblia dizendo, não, agora eu estou cheio do Espírito. Não, um atrai o outro, a palavra vai gerar em você o Espírito vai gerar em você a palavra. Então a obediência, ela é essencial em nossas vidas. Você pode ser uma pessoa que carrega muitos dons e muitos talentos, você pode ser uma pessoa que tem habilidades incríveis. Deus não está preocupado com a sua habilidade, Ele sabe muito mais do que eu e você, Ele consegue muito mais do que eu e você. Deus está procurando obediência. Obediência tem a ver com caráter, tem a ver com compromisso. E Jesus estava dizendo para os discípulos, esperem, aguardem. Agora eu quero te trazer um panorama. Era difícil obedecer naquela circunstância, porque Jesus não deu a eles um prazo. Jesus não falou, esperem tantos dias. Ele falou, esperem até que vocês sejam revestidos do alto, sejam revestidos de poder. Era difícil esperar, sem saber até quando. Principalmente na nossa era, no nosso tempo, nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. E quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós damos um jeito de mascarar, de gerar sinais e dizer, está acontecendo isso, então eu vou me mover nisso. Aconteceu isso, então eu vou me mover nisso. Preste atenção, porque Deus não é menino. Deus não é menino para te falar uma coisa hoje e mudar amanhã. Então não clame o novo de Deus sobre a sua vida se você não está andando no que Ele já te falou anteriormente. E aí eu preciso trazer de uma maneira mais prática. Obediência com relação à sua família. Obediência em se levantar como sacerdote no lar. Eu tenho certeza, queridos, e não é só comigo, que o Espírito Santo já deve ter passado na vida de praticamente todos os pais aqui, dizendo, ora mais, jejua mais, se santifica mais, aprenda mais a palavra, arrume essa área da sua vida, se posicione. Isso é obediência que Ele está esperando de nós. E nós estamos fazendo campanhas, nós estamos buscando coisas, nós estamos fazendo obras, esperando que Ele cumpra a parte dele, sem a gente ter cumprido a nossa parte. O sacrifício que você faz é importante, mas não é mais importante do que a obediência que eu e você devemos prestar. O que é que Deus tem te pedido o ano inteiro? Tem pessoas aqui que Deus pediu, dizendo assim, tenho certeza que Ele falou assim, eu quero que você ore 1 hora por dia, todos os dias da semana. E aí a gente levanta, a gente, ai Deus, hoje eu não estou tão bem, hoje eu estou um pouquinho cansado, Senhor, hoje eu não consigo, e a gente vai deixando de lado. Obediência, Deus requer de nós obediência. Se nós não conseguimos obedecer a homens, porque quando você é abençoado pela graça sim, mas porque você se colocou nesse ambiente de obediência. Deus está nos chamando, você que é pai, você que é mãe, a se posicionar, a obedecer a Deus. A gente vai ler em Deuteronômio, quando se trata de obediência, ele fala assim, hoje foi colocado diante de você bênção e maldição, escolha pois o caminho que você quer ir. Saiba, porém, que eu tenho para você bênçãos. Queridos, nós não podemos cochear entre dois pensamentos, entre dois corações ou sentimentos. Nós temos que nos ater à palavra, nós temos que nos ater ao que Deus falou para nós. Pode passar o céu e pode passar a terra, Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Permaneça em obediência, permaneça no lugar que Ele te colocou, mas é difícil. Permaneça,
E eu não sei onde Ele te mandou permanecer. Eu não sei o que é que Ele te pediu. Se é para orar, se é para se santificar, se é para ser alguém que vai semear alguma coisa específica na vida de alguém, eu não sei. Só seja obediente, porque o primeiro passo para que a gente venha experimentar esse mover de Pentecostes é quando a gente alinha o nosso coração em obediência. E eu vou dizer para você mais uma coisa: na maioria das vezes, quando Deus te pedir algo, vai ser algo que vai te custar, algo que vai sair rasgando você por dentro aqui. E Ele vai dizer: simplesmente obedeça, simplesmente obedeça. E você vai ver, depois de ter obedecido, Hebreus capítulo 10, não, versículo 35 até o 39 diz assim: não abra mão da vossa confiança, que tem um grande galardão, para que depois de terdes obedecido ou feito a obra de Deus, possa ser recompensado por Ele. O meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo para nós: não é hora de você olhar para os problemas, não é hora de você olhar para as circunstâncias, é hora de trazer à memória o que o Senhor já te falou lá atrás. Existem pessoas aqui que provavelmente têm uma caderneta, uma lista do que Deus falou, e você anota sempre. Eu amo anotar. Olha, volta na tua agenda e começa a ler, volta na tua lista, na tua caderneta e começa a ouvir o que Deus falou, porque Deus vai começar a abençoar a você, em cima daquela palavra, quando você começar a ser obediente no que Ele te pediu. A obediência atrai a bênção, a desobediência atrai maldição. Então essa é a primeira característica de uma igreja saudável, um crente saudável obedece, ele obedece. E aí eu quero trazer para um outro ponto. Eu tenho visto uma grande crise nos nossos dias, e a grande crise que nós temos é com relação a pastoreio e ovelhas. Eu te falo que ser pastor não é uma coisa fácil, pelo contrário, é extremamente difícil, mas eu preciso obedecer o Senhor o tempo todo, porque se eu não obedeço a Deus na minha caminhada, eu comprometo a sua vida de alguma maneira. Eu deixo de liberar algo para você, eu deixo de ser canal de Deus para você. Então sobre mim pesa uma responsabilidade muito grande, de ser leal a Deus, de ser fiel a Deus, de estar com a cara no chão o tempo todo dizendo: Senhor, me trata, Senhor, limpa meu coração, me torna um homem semelhante a Ti, porque eu tenho pessoas comigo que precisam de Ti, e o Senhor me levantou como líder. Um homem na condição de líder, na condição de pastor, ele tem um encargo muito mais sério e muito mais intenso quando se trata de posicionamento, porque não tem a ver só comigo, tem a ver com vidas, e eu vou prestar contas da vida de cada um de vocês. Mas eu preciso trazer algo que eu tenho visto, conversado com muitos pastores ao redor do Brasil e alguns do mundo, e parece que nós estamos enfrentando a mesma crise em todos os lugares. Nós não temos mais uma igreja que tem raízes. A igreja de hoje é uma igreja flutuante. Os crentes de hoje são crentes de açúcar, são crentes que não aguentam pressão, são crentes que não aguentam perseguição, são crentes que não aguentam lutas, eles correm, eles fogem. Deixa eu trazer para você dentro do contexto. Obedecer a Deus é o meu objetivo, é o meu chamado. Estudar, ser fiel, cuidar de você, derramar sobre a sua vida tudo que Deus está liberando, amar, ajudar você, aconselhar. Mas eu quero que você entenda que tem uma coisa que eu tenho pensado nessas últimas semanas: como será a igreja dos próximos 10 anos? Uma igreja que não tem relacionamento, uma igreja que não obedece esse mandamento simples: esteja junto, ore junto, leia a Bíblia junto, desenvolva um relacionamento junto. Se a gente não consegue estar juntos, como nós vamos estar cheios do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vem para satisfazer um indivíduo, o Espírito Santo vem para revelar o coração de Deus, e Deus tem a ver com o corpo. Ele quer derramar sobre o corpo, consequentemente nós somos abençoados. Presta atenção onde eu quero chegar. O Senhor tem liberado uma mensagem sobre a nossa geração, de voltar a esse ambiente de fazer raízes. Eu
falei para minha esposa esses dias, e falei: Anne, como é difícil. E a parte que mais me dói como pastor, que eu mais choro, é a parte quando se trata dos meus filhos. Porque nós queremos relacionamentos duradouros. Eu gostaria de ter famílias que quando eu tivesse velhinho, a gente pudesse ter relacionamento. A gente está caminhando dentro de uma mesma visão, de um mesmo propósito, porque a gente está caminhando em obediência com o Senhor. A gente está lado a lado de mãos dadas. Nós não podemos ser uma igreja flutuante. Nós precisamos ter raízes. Essas raízes começam quando nós estamos juntos. Só que estar junto é difícil. Estar junto vai trazer à tona o meu pecado, o meu defeito. Estar junto de mim vai fazer com que você veja as minhas debilidades, os meus problemas, o meu defeito de caráter. Mas foi Jesus que pediu: esteja junto, porque a mesma ferramenta que expõe quem nós somos de fato, é a mesma ferramenta que está à disposição para nos limpar. Então a única maneira de sermos limpos é nos expondo a esse ambiente dos relacionamentos. É como se o teu irmão aí fosse uma foice, mas foice com foice se afia. Nem sempre vai ser legal estar com ele, mas o Senhor falou: fica com ele. Então eu quero colocar esse ponto, porque eu vi essa característica na igreja de Atos, e eu gostaria que meus filhos crescessem num ambiente onde nós não tivéssemos que quebrar relacionamentos, onde você não tivesse que me amar só na hora que fosse conveniente, ou eu te amar só na hora que fosse conveniente. Eu creio que Deus levanta um corpo, e eu creio que Ele traz pessoas para que a gente ande junto por muito tempo. E eu creio que a única maneira da gente ter essa experiência que os discípulos tiveram em Atos, é porque eles se propuseram a estar juntos. Eles se propuseram a obedecer o mandamento de estar juntos. É mais fácil ficar em casa num domingo à noite do que ouvir um pastor aqui falando. Porque você está a ver o Fantástico, você fica ali, é mais fácil. É mais fácil não se comprometer com pessoas. Eu ouvi esses dias alguém dizendo assim: será que o modelo de igreja hoje, atual, é o modelo de Jesus? Eu falei: por quê? Porque machuca tanto. Eu falei: mas comprometer-se com uma causa, comprometer-se com pessoas, machuca. É no trabalho, é na escola, é em casa, nós nos machucamos porque nos envolvemos. Mas quando nós somos obedientes, as nossas limitações, elas ficam lá embaixo. Quando nós obedecemos por causa de uma causa, por causa de um propósito, as nossas limitações se tornam tão pequenas, e é aí onde Deus começa a nos capacitar. Porque na verdade, o nosso grande problema é que nós queremos ser o centro de tudo. Nós queremos ser servidos, nós queremos ser paparicados o tempo todo, nós queremos ser agradados o tempo todo, e nós não queremos ser repreendidos em nenhum momento, porque a repreensão é ruim. Então a gente quer ficar naquele ambiente bem legal, quanto menos eu me comprometer, melhor. Mas eu quero dizer para você uma coisa: o Senhor está dizendo: comprometa-se, não porque você tem problema, mas comprometa-se porque pessoas precisam de você. Mesmo você sendo limitado, pessoas precisam de você, e Deus conta com a sua obediência. Deus conta que você se levante, Deus conta que você se desperte, Deus conta que você volte novamente aos caminhos dEle. Ele está dizendo: você fugiu de mim, você correu de mim por causa de pessoas. Ele está dizendo: volta de novo ao lugar onde tudo começou, para que você possa desfrutar de quem eu de fato sou. Preste atenção que eu estou falando sobre as características da igreja primitiva. Eu não posso falar acerca do Espírito Santo, do poder do Espírito, porque o Espírito Santo não é pulo, não é grito, não é falar em línguas. Gente, quantos de vocês aqui, esse ano e o ano passado, foram em algum evento, não precisa levantar a mão, foram em algum evento que você chegou lá: meu Deus, o Espírito Santo estava, eu estava eletrocutado, chegou aqui gritando. Dura quanto tempo o Espírito Santo? Dura quanto tempo o Espírito Santo? Na vida desses homens durou até que eles morressem.
Na vida desses homens durou todos os dias, porque para eles o Espírito Santo não era o momento de pular, para eles o Espírito Santo não era o momento deles serem cheios simplesmente, para eles o Espírito Santo era a força e era o guia, era o direcionamento para que eles proclamassem Jesus, e é isso que importa. O Espírito Santo vem para glorificar Jesus e não é o homem. Se você tem dons e você pula e você opera milagres, você não tem nada com isso, porque é o Espírito Santo que está em você, fazendo isso para glorificar a Deus. Deus está dizendo: eu quero menos esse ambiente onde você coloca as obras acima da obediência. Igreja, temos que ser mais obedientes, temos que andar em obediência, porque a obediência atrai bênção. E eu vou continuar colocando, porque eu estou estudando isso aqui, Deus está confrontando meu coração, confrontando a minha vida. Eu enxergo Pedro como alguém que ele levanta como pastor. Pedro precisa ter uma palavra de direcionamento no meio dos outros discípulos. Pedro é o cara que se levanta e que toma frente. E Pedro foi um cara que Deus cobrou muita coisa dele, precisou passar por muita coisa, precisou amadurecer em várias maneiras. Então, eu estou na frente da igreja hoje, juntamente com vocês, não para competir com você. Eu estou aqui na frente hoje para cooperar com você. Eu entendo que o Espírito Santo vem sobre nós para que eu seja bênção à sua família, para que eu e minha família seja bênção para você. E eu quero dizer, por que a gente não pode aprofundar os nossos relacionamentos? Por que a gente não pode ir mais profundo? Para que a gente experimente esse Pentecoste de um dia estar na sua casa, comendo aquele pão, comendo aquela goiabada, não que eu vou cortar o doce, sei lá, comendo aquela coisa mais saudável, e a gente está lá na mesa e o Espírito Santo vem sobre nós, e a gente começa a falar em línguas, e a gente começa a profetizar, e a gente começa a se amar, e a gente começa a ver Deus agindo no nosso meio, compartilhando o que eu tenho, você compartilhando o que você tem. Por que a gente não pode fazer isso? É a palavra que está nos chamando de volta a esse ambiente. Esse ambiente é hostil para essa geração, mas esse ambiente é a chave para aquilo que Deus quer fazer de novo nesse novo tempo. Vou repetir: esse ambiente de intimidade, esse ambiente de raízes, é um ambiente hostil para essa geração, mas é um ambiente chave que Deus está querendo gerar para um novo tempo. Outra coisa que eu vejo dentro do contexto de Atos é que havia saído um homem, Judas. Judas era um dos apóstolos, e eles entenderam. Jesus veio, na cabeça dele, Jesus tinha uma matemática, e Jesus tinha 12 homens, um saiu, nós precisamos repor mais um, e nós precisamos repor um para ocupar o lugar de Judas, para nos ajudar nessa missão. Havia um propósito pelo qual eram 12, só que quem seriam os homens que iriam tomar o lugar de Judas? Eles escolhem 2, e quando ele traz os 2, eles não dizem assim: você eu trouxe porque seu pai é importante, você eu trouxe porque você tem um dinheiro no bolso, você eu trouxe porque eu gosto de você. Eles chamaram 2 que tinham boa reputação, eles chamaram 2 que tinham caráter ilibado, mas eles chamaram 2 que andaram com Jesus juntamente com os outros discípulos. Não foram escolhidos como 12, mas eles estavam o tempo todo junto. Preste atenção, olha só que interessante. E eles trazem para aquele ambiente, e eles colocam diante de Deus, e eles oram. E quando eles oram, Deus revela quem deve assumir o lugar que Judas perdeu, porque Judas se matou. Igreja não é um lugar para a gente se reunir, para a gente dizer o que vai acontecer dentro da nossa vontade. A igreja é o lugar que Deus levantou para que o Espírito Santo governe. Eu tenho que ter temor quando eu escolho um líder, quando eu levanto alguém. Eu tenho que ter temor, porque eu vou arcar com as consequências se Deus não mandou levantar. Esses discípulos estavam entendendo a seriedade. Nós temos que orar, inclusive para escolher quem vai assumir o lugar de Judas. E onde isso se aplica para nós? Isso se aplica que muitas vezes nós escolhemos a base das circunstâncias. Se hoje fizer chuva, então eu escolho isso. Se amanhã fizer sol, eu escolho aquilo outro. Deus está dizendo: não, coloque
as suas coisas, as suas indagações diante de mim em oração. Espere até que Deus responda, espere até que o Espírito Santo fale. E aí eu vou falar o que o Senhor está falando comigo com relação a isso. Tem pessoas que iniciam negócios porque parece ser promissor, mas não perguntou de Deus. Tem pessoas que não iniciam negócios porque não parece ser nada promissor, mas não perguntou de Deus. Querido, não importa a época ou a circunstância em que você vive, se Deus te pedir para fazer alguma coisa, pode ser a pior época do mundo, a palavra de Deus é poderosa para fazer gerar no ambiente em que você está o que é necessário para que você tenha êxito e para que você tenha sucesso. Mas nós precisamos desenvolver essa segunda característica: ouvir a voz do Espírito Santo. Para ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos parar, nós precisamos dar tempo a Ele. Não é na nossa hora, assim, eu estou aqui, e é assim, ó, eu já vi que pessoas fazem assim, ó, elas estão aqui com a Bíblia, né? Senhor, fala comigo, porque eu preciso tomar uma decisão hoje, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, e não vem nada, ninguém liga, não vem aquele telefone, não vem um anjo, então peraí que eu vou dar um jeito agora, ele vai falar comigo, aí eu abro a mão assim, então Jesus, não, essa aqui não, essa aqui está falando de Judas, deixa eu abrir outra, e vai procurando, buscando a loteria. Um profeta uma vez foi orar por mim lá em Maceió, e ele chegou assim, ó, ele falou: pastor, tem uma palavra para você. Eu falei: amém. Ele falou: está na sua mão. Eu estava com a Bíblia, eu falei assim: como assim na minha mão? Ele falou: abre a Bíblia, e onde você abrir, eu falei: não vou fazer isso, então me dá a Bíblia aqui. Ele falou: eu vou abrir, e onde eu abrir o capítulo 10 e o número 10, vai ser a palavra para você. Eu falei: servo de Deus, não faça isso comigo, vai que sai um negócio lá, vai cortar-lhe a cabeça, vai se afundar, se joga no mar. Eu falei: eu não vou aceitar isso não, pastor. E ele falou: não, mas é uma palavra profética. Eu falei: se for profético, o senhor libera direto aí, esse negócio de abra a Bíblia e coloca a mão onde eu abrir 10, para mim não vai rolar não, abra, vai que o 10 não é legal naquele dia, né? Então, queridos, ouvir o Espírito Santo é parar, é aquietar a nossa alma, é tirar a ansiedade. Os discípulos não podiam estar ansiosos, porque eles não sabiam quando que o Espírito Santo iria vir. Eles tinham que esperar até que. Aí eu quero te perguntar: o que você quer é tão importante que não vale a pena esperar? O que você quer é tão importante que faz com que você dê o seu jeitinho? Cuidado para você não se desviar do que Deus tem para você. Volte ao plano original, ouça de Deus, anote o que Deus está falando, vá decifrando o que o Espírito Santo está dizendo, porque nesses dias que nós estamos vivendo, Ele está dizendo: eu estou procurando homens e mulheres que sejam guiados pelo meu Espírito. O que eu estou te trazendo hoje é fundamento básico das Escrituras: obediência, ouvir a voz do Espírito Santo. Mas não só isso, o terceiro e último ponto é compreender que quando nós obedecemos e nós ouvimos o Espírito Santo, não demorou muito tempo depois dali. Quantos dias foi, Jackson, que o Espírito Santo veio? Oh, rapaz, você é estudioso, hein? Aproximadamente 10 dias depois que eles estavam naquela casa, mas preste atenção, entraram sabendo que poderia ser 1 ano, 20 anos, não sabiam quando, mas aproximadamente 20 dias depois, o Espírito Santo se derrama como um vento impetuoso sobre aquela casa. Quantos aqui já tiveram experiência de ouvir esse vento impetuoso um dia? Levanta a mão só para eu ver. Então deixa eu contar, eu tive essa experiência. Estava em São Paulo, fui convidado para pregar na igreja da Valnice Milhomes. Quem conhece, hoje ela não está tão aí, mas pensa numa mulher incrível. Cara, não tem mulher igual aquela mulher com relação a Deus é ousada, é corajosa. Aos 16 anos ela foi para a África, Moçambique, começar o ministério, a instituição, foi lindo, a história dela é linda, lê a biografia. E eu estava pregando lá naquele dia, e foi uma noite tão especial, mas tão especial em São Paulo, e no meio da ministração, eu ouvi um sopro, e eu olhei assim, eu falei: Senhor, o que é isso? E começou a soprar, e eu vou te falar o que aconteceu. Crendo ou não crendo, só ouça, por favor. Entrou uma nuvem dentro da igreja, mas a nuvem era tão clara, e ela era assim, uma fumaça tão densa,
e ela ficou por cima das pessoas. Em alguns ambientes ela descia, e ali a gente já não tinha mais o que fazer, nada. As pessoas caíam de joelho, as pessoas clamavam, as pessoas gritavam, oravam. Foi incrível o nível de milagres. E aí, quando ela foi descendo por cima da galeria, chegou no meio, permaneceu e depois saiu. Essa experiência da nuvem da glória e desse vento impetuoso, que Atos está dizendo, foi muito maior, porque eles não esperavam, eles estavam começando a falar, começando a conversar, e a Bíblia diz que veio línguas como de fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a falar em outras línguas. Então preste atenção, deixa eu trazer para você isso aqui. Existem algumas controvérsias, porque algumas pessoas acreditam que eles estavam falando na língua dos anjos, outros dizem, não era a língua dos anjos, eram línguas estranhas. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos dá uma língua que a gente pode se comunicar com Deus, mas essa é uma das evidências do batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas estranhas. Mas ele também nos batiza com uma língua nativa de algum povo, que a gente começa a falar, e a gente começa a liberar ensinos para aquela pessoa que está nos ouvindo. Eu não falo francês. Eu estava numa igreja que foi convidado a uma maçom no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Taquari. E rapaz, eu estava orando aqui, eu estava com a mão aqui antes de pegar a palavra, e aí eu comecei a falar em línguas. Esse homem estava do meu lado. No momento que eu chamei, no final do culto, eu não sabia, para aceitar Jesus, ele foi lá. Aceitou Jesus chorando, e o pastor chegou assim, você sabe quem que é esse cara? Eu falei, não, esse é o maior maçom da cidade. Eu não estou entendendo, o que aconteceu, por que ele está assim? Eu falei, pastor, não sei. E ele me chamou no final e ele falou assim, onde você aprendeu a falar francês tão bem? Eu falei, mas eu não falo francês. Ele fala, a minha língua, uma das minhas línguas bases é francês. E ele falou, você falou coisas da minha vida que eu nunca soube, e você falou sobre coisas que Deus vai fazer para mim, que eu nunca imaginei que Ele iria fazer. Aquilo desceu queimando aqui, querido, até hoje eu não sei o que é que eu falei, eu não sei se eu falei francês, hebraico, mas ele disse que eu falei francês e conversei, mesmo sem saber. Esse homem morreu 1 ano depois, morreu com Jesus, abandonou a maçonaria, casou, e estava tendo uma vida maravilhosa, morreu no auge da vida dele, numa cirurgia. Aprove ao Senhor fazer aquilo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele nos capacita a comunicar uma mensagem. Que mensagem é essa? Não é a mensagem do egoísmo, não é a mensagem do partidarismo, é a mensagem do amor de Deus. Se você está cheio do Espírito Santo, a evidência que você está cheio é que você fala o tempo todo da palavra. A evidência que você está cheio é que você ministra pessoas o tempo todo, e é que você expõe a verdade do Evangelho. E o Senhor está dizendo para nós hoje, está na hora da gente levantar e clamar pelo Espírito Santo com o entendimento correto, que nós não queremos ser crente pipoca. É legal pular, ficamos pulando, eu amo pular, meu Deus do céu. Mas nós não somos crente pipoca para dizer, agora eu estou cheio do Espírito Santo porque eu estou pulando. Não, você está cheio do Espírito Santo quando você ama. Você está cheio do Espírito Santo quando você divide o que você tem. Você está cheio do Espírito Santo quando você libera uma palavra de edificação. Está na hora da gente começar a ser cheio de fato do Espírito Santo. Temos famílias, temos bairros e temos uma cidade inteira perdida. Nós reclamamos, e eu vou dizer, que Espírito Santo é esse que está dentro de nós, que a gente não deixa ele agir, que a gente não deixa ele fluir. Queridos, vamos nos levantar e vamos começar a dizer, Senhor, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo genuinamente. E Ele vem quando nós obedecemos, perseveramos. Ele vem quando nós escutamos as orientações dEle, seja Ele falando com você, mas Deus se colocou um líder sobre você, escute a sua liderança, e Deus vai falar contigo, e ao se levantar, nesse ambiente de ouvir o Espírito Santo, e tomar o que Ele está te mandando fazer, vai vir algo sobre você. O Espírito Santo já veio em Atos, nós não precisamos mais esperar Pentecostes, nós só precisamos agora deixar com que Ele governe as nossas vidas, porque atualmente, a gente olhando para nós, quem governa a gente é tudo menos Ele.
governa a gente é o ódio, o que governa a gente é a mesquinharia, o que governa a gente é a raiva, é a mágoa. Deixa o Espírito Santo governar, porque quando Ele governa, Ele começa a trazer frutos sobre mim e sobre você. E eu oro, estou orando todos esses dias, dizendo: Senhor, queremos uma igreja que de fato se pareça com Jesus, uma igreja que tenha os fundamentos da palavra, não apenas uma igreja de movimento. E tenho pedido, se o Senhor não quiser mandar muita gente, não precisa, vamos com calma, mas primeiro nós queremos gerar corações que de fato são pessoas que amam a Jesus. Caso contrário, querido, eu vou pedir para alguém pastorear meu lugar e eu vou embora, porque eu não quero ficar amaciando o ego de homens. Eu quero gerar em você um espírito reto e quebrantado, através da mensagem, através do pastoreio e através do aconselhamento, porque Jesus tem algo especial para ti, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar um pouquinho. Glória a Deus, aleluia.